Obrigado, pastor Jorge. Tá bom. Pode deixar que eu acabo antes de meia-noite, sim. Boa noite, irmãos. É um privilégio muito grande poder estar aqui com vocês mais uma vez, compartilhando a palavra de Deus. Amém, irmãos? É uma responsabilidade muito grande saber que essa igreja aqui tão bem cuidada, né? E Deus nos dá essa honra de poder vir aqui trazer uma palavra para você, porque você é muito importante para Deus. E o nosso temor é esse, né? De poder orar e falar: Senhor, me ajuda a compartilhar uma palavra de acordo com a necessidade da Igreja Nova Vida do Jardim Catarina, de acordo com a necessidade do povo de Deus que se reúne aqui nesse lugar. Aí eu trago aqui um abraço do pastor André, de toda a Igreja Nova Vida do Alcântara, onde eu sou filho de lá desde que eu me converti. Aí algumas pessoas, de vez, estavam compartilhando com o pastor Renê, falam: pastor, por que você não é lá da Igreja Nova Vida do Jardim Catarina? Eu falei: irmão, não sei. Eu não sou de lá porque eu nasci na fé lá no Alcântara, e lá, né, Deus foi trabalhando na minha vida, está trabalhando até hoje, e lá eu me tornei um obreiro, e sou obreiro até hoje. Então, depois que a gente torna-se pastor, e mesmo que eu não sei, eu sou de Jesus. Até o dia que Deus quiser, a gente está lá, igual o pastor Renato, foi formado lá junto comigo, agora ele é o pastor lá do Jockey. E é assim, irmãos. E não é só com o pastor, não, com a pessoa que está do seu lado também. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você não entregou para Jesus? Sim ou não? Então fala para a pessoa que está do seu lado: então sua vida não te pertence mais. Glória a Deus. E hoje, né, a gente está num dia bem intenso, porque eu estou desde 2h20, mais ou menos, da manhã acordado, porque hoje nasceu nossa netinha. Glória a Deus. Essa aí, ó. Essa aí, o nome dela é Bela. É Bela mesmo. É Bela, o nome dela é Bela, não é Isabela, não, é Bela. E nasceu hoje, 11h45 da manhã, parto normal, 2,9 kg. E aí a gente está lá, né? Estava lá dando apoio meu filho, minha nora, e saímos de lá à tarde já. Então, para a glória do nome de Jesus, essa daí é uma herança do Senhor, né? E é um tempo tão legal, irmãos. Poxa, você ser vovô. E ainda vovô de menina, porque lá em casa nós temos 3 filhos homens, né? E um netinho. Aí eu falava: Senhor, chega de homem aqui em casa, pelo amor de Deus. Você está rindo, irmão, mas era uma confusão danada. Eu ia trabalhar com a cueca dos meus filhos. Quando eu chegava, às vezes, lá no trabalho, aquilo apertado, eu falava: meu Deus, o que é isso? Quando eu ia no banheiro, eu falava: estou com a cueca do meu filho mais novo. E minha esposa nunca conseguiu controlar isso, irmão. Estou confessando esse pecado dela. Eu comprava cueca, 4 cores de cueca, mas a minha cor botava na gaveta do outro. Aí, quando meus filhos casaram, o primeiro neto veio, eu falei: Senhor, glória a Deus. Mas aí o outro, Deus abençoou. E detalhe, vou te falar, né? Assim, eu estou brincando, né? Porque a gente é feliz com o que Deus manda, né? É importante que venha com saúde. Mas a Bíblia não fala assim, ó: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Fala ou não fala? Aí eu fui lá e falei: Senhor, seja feita a tua vontade. O não é meu filho, Senhor, é neto. Mas se o Senhor puder mandar uma menina, é uma menina que eu quero. E, Senhor, a partir de hoje eu vou ofertar por essa menina. Aí sempre eu botava uma vírgula: mas contudo seja feita a tua vontade, tá, Senhor? Vírgula, mas eu queria um menino. Foi desse jeito, irmãos. Lá no dia do chá de revelação, quando saiu aquela fumacinha rosa lá, falei: oh, glória a Deus. Eu sabia que saiu rosa e eu criei, foi porque eu pedi. Eu sabia, eu falei: Senhor, muito obrigado, Senhor, glória a Deus. Então é isso, irmãos. É a nossa netinha, para a glória de Deus. E hoje, a mensagem que eu quero compartilhar com você é uma família cristã.
uma família cristã, porque uma família crente é quem crê em alguma coisa. Amém, irmãos? Existe muita gente no nosso país, tem uma diversidade de crença, de religião muito grande. E a gente precisa respeitar. E nós respeitamos, né? Se você passar na rua e ver uma pessoa ajoelhada ali, adorando um poste, respeita ela. Porque é uma lei no nosso país, certo? A gente precisa respeitar. É um problema dela. Mas nós que conhecemos a Jesus, nós adoramos a Jesus. Nós somos felizes por adorar Jesus, porque a Bíblia diz que Ele é o único Deus, e nós seguimos e adoramos a Ele. Hoje, né, o dia foi intenso, porque pela manhã, antes de chegar lá no hospital, a gente foi fazer um trabalho da nossa escola, né, que a gente estuda, e um trabalho de extensão, e foi numa aldeia indígena. E no momento lá, eles apresentando a aldeia para a gente, eles fizeram uma dança lá, entendeu, irmãos? Dançando lá, rodando, igual você vê nos filmes aí, né? E os colegas da faculdade, eles, quem quiser vir dançar com a gente, vai. Mas aí eu pensei assim no meu coração, eles cantaram a música na língua deles, Guarani. Aí eu falei assim, eu não entendo de língua Guarani, eu não sei o que eles estão cantando, eu não sei para quem eles estão cantando. Então eu falei, eu não vou dançar coisa nenhuma, não vou fazer parte de roda nenhuma. Eu vou ficar aqui só tirando foto do meu trabalho. Entendeu, irmão? Se você não sabe para quem é a música e para quem está sendo direcionada, não canta, não dance. Eu não dancei. Aí tinha uma moça lá perto de mim, ela falou, você não vai não? Eu falei, não, porque eu não sei para quem que eles estão cantando. Ah, também não vou não. Ela era cristã também. Ah, eu também não vou não. Eu falei, não vai mesmo não. Vamos ficar aqui observando. Porque crente, meu irmão, está escrito na Bíblia, até o diabo ele crê e treme diante da palavra de Deus. Crê mesmo, ele reconhecia que Jesus era Deus, ele se dobrava diante de Jesus, porque ele era crente. Mas ele continua sendo crente até o dia de hoje, porque ele nunca praticou as Escrituras, nunca obedeceu a palavra de Deus. E você tenha cuidado, e eu também, porque nesse tempo que a gente está vivendo, olha, nós estamos vivendo os últimos dias do final dos tempos na face da terra. Você crê nisso? Ninguém nunca viu nenhuma igreja, povo, que eu estou falando, viu o que nós, desse tempo, estamos vendo. E a gente tem que ficar percebido. Vou te falar uma curiosidade aqui, que um amigo meu, cristão, mandou para mim um vídeo. Eu não vou passar o vídeo aqui não, só vou falar com você, que eu acredito que outras pessoas também tenham visto esse vídeo. Você já ouviu falar no chat GTP? Quem já ouviu falar aí? Os mais jovens conhecem, né? Isso é um aplicativo onde, por exemplo, se você colocar lá assim, uma mensagem com o tema Jesus, ele vai te dar um esboço prontinho para você pregar uma mensagem falando tudo sobre Jesus, onde ele nasceu, cresceu, morreu, o tipo de morte dele, quem era ele, tudo, irmão, pronto. Se você falar assim, por exemplo, os anjos, conforme a Bíblia descrevem, clicar lá, ele vai buscar as fotos aproximadas de como a Bíblia descreve os anjos. É uma coisa dos últimos tempos. É uma tecnologia muito avançada. Eu, confesso a você, eu dou glória a Deus, porque, por exemplo, eu vou ministrar uma palavra aqui que eu pedi a Deus. Eu não pedi o chat GTP. Eu posso até ir lá depois nele e estudar um pouquinho, porque a Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos. Você pode dar glória a Deus? Nunca foi batido por nenhum livro. Então, se eles estão colocando a Bíblia nos aplicativos, glória a Deus, irmão, glória a Deus. Em um dia só, eu fui para o meu trabalho e ouvi todo o livro de Mateus.
Botei na minha Bíblia, botei no áudio, botei lá no Bluetooth do carro, eu fui ouvindo Mateus, voltei ouvindo Mateus. Todo o livro, 28 capítulos. Fui lembrando algumas coisas ali, me escutando, né? Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, se você está ouvindo, também você está alimentando sua fé. E o meu intuito era esse. Eu falei, sabe de uma coisa? Em vez de eu ir escutando a Rádio Tupi, a outra rádio, eu vou escutando Mateus. Ouvindo o que o Mateus, através de Deus, quer falar comigo. Então, foi assim. Então, perguntaram esse chat. Alguém perguntou, você pode perguntar, se você quiser, depois, no momento oportuno, você pode fazer uma pergunta a ele. E a pergunta que fizeram foi assim, ó, se você fosse Satanás, como afastaria as pessoas da fé? Colocaram, digitaram lá, né? Se você fosse Satanás, como? Olha, eu vou te falar a resposta dele. Eu vou abaixar aqui. Ó, se você fosse Satanás, como afastaria as pessoas da fé? É um vídeo curtinho. A resposta foi surpreendente. Ó, se eu fosse Satanás e quisesse afastar as pessoas da fé, usaria várias estratégias sutis para desviar gradualmente as crenças e valores sem que percebessem. Número 1, ele diz que usaria distração com o mundo material. Eu incentivaria o foco excessivo em bens materiais e status e prazer momentâneo, fazendo com que as pessoas colocassem suas prioridades em coisas temporais ao invés de eterna. O chat estava respondendo como se fosse Satanás. Então, o número 1, ele disse isso. Número 2, ele falou relativismo moral. E ele disse o seguinte, espalharia a ideia de que não existe verdade absoluta, promovendo a ideia de que cada um pode definir o que é certo ou errado, enfraquecendo os fundamentos morais e espirituais. Ou seja, eu falei aqui da Bíblia, né? Quantas pessoas se ouve falar que a Bíblia contém a palavra de Deus? Não. Repete comigo, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a palavra, desde Gênesis até Apocalipse. Quando Jesus veio, alguém falou assim, você veio para revogar a lei? Jesus falou, não, eu não vim para revogar a lei, eu vim para fazê-la cumprir. Eu sou o cumprimento da lei. Então, você pode ler o capítulo 1 de Gênesis e o capítulo 22 de Apocalipse, é a palavra de Deus. A gente pode até não entender algumas coisas, porque vamos morrer e não vamos entender mesmo toda a palavra de Deus, né? Porque ela é revelada já, mas o Espírito Santo que fala conosco, mas ela é a palavra de Deus. Seguindo, número 3, desgaste emocional e mental. Através da promoção de sobrecarga de informações e entretenimentos, manteria as pessoas ocupadas e distraídas, sem tempo para refletir sobre questões espirituais ou viver sua fé. Ele disse que ia fazer isso, deixar as pessoas tão ocupadas com rede social, com programa de televisão, com WhatsApp, com joguinhos, com tantas coisas que está tirando a nossa atenção e distraindo a gente. Ele disse que é desgastar o emocional e mental. Nós somos as pessoas desse tempo que recebemos o maior número de informação já recebido entre todas as gerações. A gente nunca tem um momento para ficar com a nossa mente sossegada. Sempre tem um barulhinho para fazer a gente distrair. E a gente fica como que é um vício mesmo, irmãos. Eu estou falando para mim também. Não vim aqui para pregar para você como se eu tivesse excluído, não. Eu também tenho que vigiar. Há poucos dias eu escutei uma palavra poderosa de um pastor abençoado da nossa nação, e ele disse assim, irmãos, eu boto o meu celular no modo avião.
Porque um dia eu orando e Deus falou comigo, quem disse que você tem que responder todas as mensagens, todos os WhatsApps que você recebe, que você tem que ver todos os vídeos, que você tem que fazer, você não tem que fazer tudo. Nós não somos robôs. E quantas vezes a gente passa o dia todo distraído, irmãos? Calcula aí você, quanto tempo que você passa junto com o seu celular. Por dia. Bota. Há poucos dias eu falei para minha esposa que ela lê muito livro, está lendo muito livro, fico feliz, está lendo mais do que eu. Mas eu vou passar ela, em nome de Jesus. Em casa quem manda lá sou eu, irmão. Eu vou passar ela. Estou brincando. Mas eu fiquei feliz que ela está lendo aí. Eu falei, quantos livros você já leu esse ano? Ela, nem sei. Eu falei, você tem que anotar. Você tem que botar lá, eu li um livro, título tal, li 2 livros. Até para você saber, para ano que vem você mesmo se desafiar e falar, opa, eu li 10 livros esse ano. Livros bíblicos, livros bons indicados, livros aqui indicados pelos seus pastores aqui, você pode ler. E você, por quê? Para você poder se encher do Espírito Santo, porque ele respondeu isso. Número 4, ceticismo e dúvidas. Ele disse assim, semeando dúvidas sobre a autenticidade da fé, da Bíblia e das doutrinas. Usaria argumentos intelectuais e científicos para que a fé fosse irracional desnecessária. Conforme a gente vê tantas coisas, irmãos, nós temos a nossa responsabilidade pessoal. Eu digo para você, não é porque eu sou filho da Nova Vida, não, mas a nossa igreja é uma igreja que leva Deus a sério. Você concorda comigo? Não desprezando os ademais. Você não vê aqui a sua liderança falando mal de pastor aqui. Você vê? Não vê. Amém, irmão? Você não vê a sua liderança aqui falando mal das igrejas aqui no nosso bairro. Tem centenas de igrejas no nosso município. Tem talvez milhares de igrejas. Glória a Deus por isso. Mas nós somos daqui. Aqui existe a doutrina bíblica, a doutrina da sua igreja e o coração do seu pastor. É isso que você tem que seguir. Mas lá na minha igreja faz isso e aquilo. Está escrito na Bíblia? Então não faça, meu irmão, não faça. Se deu certo para a pessoa que está fazendo, é ela e Deus. Cada um de nós prestaremos contas a Deus. Mas não faça, seja fiel ao lugar que Deus plantou você. Aqui tem alimento para você. Você concorda comigo? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Se tem alimento aqui para você, eu sei que tem. E o último aqui, para me finalizar, dessa pesquisa aqui, o último foi esse, aliás, é o número 5. Olha só o que o inimigo explicitamente está revelando que ele faria para poder parar você, para parar eu. As coisas que a gente está vendo aí. Trazer dúvida, encher o seu dia de tanta correria, de maneira que você não consiga parar um minutinho para poder fazer um devocional, para tirar seu tempo com Deus, para poder ler um texto da Bíblia, para poder agradecer a Deus pelo dia, pela vida, pela sua família. Você pode ver que a gente já acorda. Eu sou assim, eu acordo, e se eu faço o que está escrito no Salmo 103, porque se eu não fizer isso, logo minha mente começa a trabalhar já. Ela não para de trabalhar, nem quando a gente está dormindo, a verdade é essa. Mas já começa a pensar em um montão de coisa, aí eu começo a falar, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu Senhor. Eu começo a pensar nisso. Eu penso, obrigado, Senhor, pelas suas misericórdias que se renova nessa manhã sobre a minha vida. Eu leio o Salmo, eu oro o Salmo 121, né, Kátia? Que Kátia me ensinou lá quando nem era cristão. Ela mandou para mim um salmo e eu tenho ele na minha memória. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Aí eu respondo, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés, aí eu oro a Bíblia no singular, ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dorme nem cochila aquele que me guarda.
Ele guarda a minha entrada e guarda a minha saída, desde agora e para sempre. De dia o sol não vai me molestar, e nem de noite a lua. E eu habitarei na casa do Senhor. Glória a Deus, eu vou. Já de manhã eu falo assim, falo para minha alma, você vai ter que louvar a Deus. E mesmo fazendo isso, durante o percurso do dia, quantas oportunidades a gente tem para desviar. O celular chama a gente, conforme diz aquela música, o pecado chama a gente. E a gente tem que fugir da aparência do mal para a gente poder glorificar a Deus. Irmãos, é uma palavra para a família. Uma palavra para a família, uma família cristã. Um casal, uma família cristocêntrica. É isso que a gente tem que buscar ser. Porque hoje tem muitas famílias, muitos cristãos antropocêntricos. Cristocêntrico significa quando Cristo é o centro da nossa vida. A gente trabalha para poder louvar a Deus, para trazer Deus para sentar todos os dias no trono do nosso coração. Onde a responsabilidade é pessoal, sou eu que preciso abrir minha Bíblia de manhã e orar. Agradecer a Deus pelo alimento. Hoje fui eu que peguei minha netinha lá no quarto do hospital e falei, Senhor, está aqui, eu consagro a Ti, que ela seja uma menina inclinada para o Senhor, apaixonada por Ti. É minha herança, minha neta, minha coroa, meu irmão. Então eu fiz aquilo antes de qualquer pessoa fazer. A gente já estava orando, mas eu tive o privilégio de pegar no colo e falar aqui, Senhor, muito obrigado, porque se cumpre hoje na minha vida, assim, ó, herança, você vai ver o filho dos seus filhos. Olha lá, eu vendo o filho do meu filho, e não apenas vendo, mas apresentando ele diante de Deus, falando, aí, Senhor, eu devolvo para Ti, porque está escrito na Sua palavra. Porque a pessoa antropocêntrica, antropo, significa homem. As pessoas, é o cristão que a sua própria vida é o seu centro, sua vontade. Lembra que eu falei? Quando você entregou sua vida a Jesus, a sua vida não é mais sua. Todas as coisas que a gente for fazer, a gente precisa fazer, Senhor, seja feita a Tua vontade. É a Tua vontade, Senhor. O Senhor aprova isso, essa decisão que eu vou tomar, esse negócio que eu vou fazer. Lembra lá, nas cartas lá, paulinas, que fala assim, ó, tudo que você for fazer, você precisa falar, se Deus quiser. Você vai vir amanhã, se Deus quiser. O jornal, na televisão, às vezes o repórter se despede e ele fala, até amanhã, nós estaremos aqui. Aí eu falo para minha esposa, se Deus quiser. Porque se Deus não quiser, você não vai estar em coisa nenhuma. Nós não vamos estar em lugar nenhum, irmãos. Por isso essa palavra, se Deus quiser, eu vou me aposentar. Se Deus quiser, eu vou comprar isso, aquilo, outro. Se Deus quiser, ou seja, se for da vontade de Deus. Sabe por quê? É muito bom da nossa parte você falar se Deus quiser, porque na verdade, você falando ou não, vai ser o que Deus quiser. Porque Deus é soberano, mas quando a gente fala, Senhor, faça a Tua vontade, aí Deus, Ele pode mudar a situação para o nosso próprio bem. Porque Deus sabe o que é bom para você, mas você não sabe. Pensa comigo. Se o seu filho, e você que não tem filho ainda, quando você era pequenininho, e você visse seu pai descascando uma laranja, e você fala assim, papai, me dá. Ou sua filhinha, mãe, me dá. E você fosse dar a tampinha da laranja, ela, não, papai, quero a faca. Você daria a faca para ele? Com 1 aninho, 2 aninhos? Quem daria? Você acha que sua mãe te daria? Não daria. Porque você sabe que a faca, para você, deu para descascar laranja. Mas para aquela criança poderia ser uma arma fatal para ela. É assim que Deus age conosco. Agora, quando ela tiver com 10 anos, possivelmente você daria a faca para ela descascar laranja. Porque você sabe, ela sabe descascar laranja. Com 15 anos, a mãe, me dá a tampinha da laranja. Você, filha, vai pegar a laranja, ela descascar você já sabe. Então, às vezes, a gente ora, quando você ora, Senhor, faça a Tua vontade na minha vida. Aí Deus fala, e isso que você está me pedindo agora, eu não vou te dar. Porque vai ser uma arma, você vai se afastar. Então, agora, não.
mas daqui a pouco pode. Quando você souber lidar com isso, aí sim eu posso compartilhar com você. Amém, irmãos? Você pode falar para a pessoa que sabe, que está do seu lado, Deus sabe o que é melhor para você. Não existe vida sem problema, irmãos. Não existe cristão sem problema e nem casamento sem problema. Eu, um dia, conversando com um amigo meu, e ele me falou assim, os motivos pelos quais ele estava se separando. Eu falei para ele, pois é, rapaz, tudo que você está falando aí que você vai se separar é exatamente o que me mantém casado. Eu já passei por isso que você está passando. Mas eu pedi perdão, eu perdoei minha esposa. Eu cedi, ela cedeu quantas vezes, para a gente poder ter chegado a 36 anos de casado, você não tem ideia. Quantas vezes que o couro comeu lá em casa, sendo crente. Quantas vezes brigamos dentro do carro até indo para a igreja. No estacionamento da igreja. Não, porque dentro do carro, né, irmão? Só o Espírito Santo que estava vendo. Não, porque foi você. Não, fui eu, foi você. Se você fizesse isso aí, em nome de Jesus, vamos para o culto, que já está na hora. Eu que vou pregar hoje. É isso aí. Paz, irmão. Oh, glória a Deus. Aleluia. Mas aí, Deus é fiel, irmão. O povo dele é abençoado, sim ou não? Mas a gente vai para casa derrotado. Porque o Espírito Santo fala com a gente, fala, você pregou para os outros, mas e para você? Você mostrou para os outros, como aquele louvor, deixa Deus entrar, Ele está à porta e bate, ó. Se a gente deixar Ele entrar, aí Ele vai entrar, e Ele vai cear conosco. Mas às vezes a gente não deixa Ele entrar. O Senhor quer entrar, é para cristão esse versículo. Está pensando que é para um novo convertido? É para um cristão, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar. E eu vou cear com ele e ele comigo. Compreende? Então eu falei para ele, ó. Eu disse para ele, é o mesmo que me mantém casado até hoje. É o perdão. O perdão é você ficar no prejuízo. Como diz a palavra, um perdão, uma perda grande. O perdão é o dom de Deus. Nenhum de nós, por nós mesmos, pela nossa bondade, nós não temos condição de perdoar ninguém, irmão. Você tem que pedir a Deus, Senhor, me ajuda a perdoar. Não apenas 7, mas 70 vezes 7. O perdão é um dom de Deus. E às vezes a gente passa tanto tempo sem perdoar uma pessoa porque a gente fica dependendo da nossa emoção, da nossa vontade. Sabe quando é que você vai sentir vontade de perdoar alguém? Nunca, irmão. Nossa vontade é de esganar, às vezes, a pessoa. Não é de perdoar ninguém. Porque, às vezes, você lê um livro aí de autoajuda, a pessoa fala, você vai conseguir. Você vai vencer com as forças do seu braço. Não vence nada. Nós temos que ser totalmente dependente de uma família, um casal, um cristão dependente de Deus. A nossa essência é má. O que nós merecemos mesmo, sabe o que é? Com todo carinho, ir para o inferno. Se não fosse a graça de Deus, a Bíblia diz que todos, fala comigo, todos pecaram, todos. Foi Jesus que teve misericórdia de mim e de você, e Ele veio e falou assim, não é pelos seus merecimentos, não é porque você merece, eu morri na cruz para salvar você, porque eu amo você. Quando Jesus ressuscitou, Ele foi lá, apareceu para aquelas duas mulheres, e elas adoraram Ele, e Jesus falou, vai lá, e fala para os meus amigos, para os meus irmãos que eu vou encontrar com eles daqui a pouco. Jesus falou, por quê? Aqueles homens, os discípulos, eles eram terríveis. Eles eram igual ou pior do que todos nós aqui. Você pode ver a vida deles, mas eles largaram tudo. Eles andavam do lado de Jesus. Eles falavam, Senhor, explica isso para a gente, pelo amor de Deus. Como é que eu faço isso? Eu tenho que perdoar 7 vezes? Aí Jesus falou, não, 70 vezes 7. Senhor, eu preciso mesmo pagar imposto, esse pessoal tudo corrupto aí, eu tenho que pagar, Senhor. E Jesus falava, de quem é a moeda que está aí? Ah, está com a cara de César. E Jesus falou, então vai lá, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus.
E detalhe, vai lá, pega um peixe, e quando você abrir a boca do peixe vai ter a moeda. Pega lá e paga o seu e o meu imposto. Eles aprendiam com Jesus. Então, quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que ele fez foi falar assim, vai lá chamar meus amigos. Nós, os homens e as mulheres hoje que estamos indo contra essas pesquisas aí, que nós estamos lutando para perdoar, para obedecer a Deus, para obedecer a palavra dele, mesmo que nós não somos perfeitos, mas você fala assim, eu vou viver, eu vou fazer a vontade de Deus, o meu desejo é esse, Senhor, de fazer a tua vontade todo dia no meu casamento, na minha vida, na minha família, amém, irmãos? Quando Jesus vier buscar a igreja, você vai passar por isso que os discípulos passaram. O anjo vai chegar para alguns que já estão dormindo e acorda aqui, mandaram te chamar. E para alguns que estarão vivos, ele, bora, sobe aí nessa carruagem aí, bora, nos carros, Regina, sobe aí. É hoje que a gente vai encontrar com o nosso Pai. Chegou aquele dia que ele vai cumprir a promessa dele. Você crê nisso? Porque está escrito, Deus prometeu, ele vai voltar para buscar a igreja dele. Assim como ele prometeu para os seus discípulos que ele ia ressuscitar e ressuscitou, e ele vai voltar para buscar a gente. Os perfeitos da terra não, vai vir para buscar os homens e mulheres de Deus que abdicaram da sua vida, que abandonaram as coisas do mundo, disseram, não quero mais ir para o mundo, não, eu não vou mais para isso não. Ah, no carnaval, eu sempre ia viajar, acampar, agora você vai para onde? Eu vou ficar com a minha família, eu vou para a igreja. Você vai para a igreja? Eu vou para a igreja. Agora eu vou para a igreja. Não vou mais para lá, não. A não ser que eu for para lá evangelizar. E alguém vai para o carnaval para evangelizar? Não vai, né, irmão? Fica na igreja, fica com Jesus. A família tem sido atacada, né? A família, o irmão, o cristão, não vai sobreviver sem o perdão e a restauração de Deus. Nós precisamos disso, da graça de Deus, do amor de Deus, da comunhão com os irmãos, de praticar a humildade, de você reconhecer o seu irmão como superior a você. Não ficar, conforme a gente vê aí, todo lugar as pessoas reclamando, irmão. Cristão abrindo sua boca para poder declarar derrota. A palavra que sai da nossa boca. A gente tem que declarar vitória, irmãos. Quando você passar pelo posto de gasolina e ver lá, aumentou 10 centavos, você fala, Deus proverá. Ou vou continuar andando de carro. Quando você vê o preço da carne aumentou lá 30 centavos, R$1, Deus proverá. Alguém falou um dia para mim, será que você vai conseguir se aposentar, rapaz? Eu falei, Deus proverá, irmãos. Deus proverá. A minha folha de pagamento não vem aqui da terra, não. Pode faltar o dinheiro aqui, mas não falta nada para a gente. Não falta. Fui moço e agora sou velho. Diz lá o Salmo 37, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. É isso que a gente tem que declarar. Você fala assim, mas e se queimar tudo no Brasil? Você fala assim, Deus vai mandar o corvo levar comida para mim? Você crê que Deus manda corvo levar carne? Um pássaro que come carne levar carne para a pessoa? Deus faz isso. Você crê que se você chegar diante do mar e não tiver mais lugar nenhum para fugir, Deus pode abrir o mar para você passar? Pode. Ele é poderoso, ele vai usar alguma coisa que você tem. Igual ele fez com Moisés. Moisés aponta para ir. Irmãos, a maior dádiva de Deus é a salvação humana. A segunda maior dádiva de Deus é a família. E o casamento, Deus criou e também abençoou o casamento. O casamento é um dom de Deus. Deus que abençoou. Quando qualquer pessoa vem contra a igreja, vem contra o casamento, ela está indo contra o próprio Deus, até nós mesmos. Quando você, ao invés de lutar para edificar seu casamento, você está brigando no seu casamento, você também está lutando contra Deus. Eu falei com a minha esposa nesse dia, eu falei, Deus deu a incumbência para vocês mulheres de edificar a casa. Não é o marido que edifica a casa.
É a mulher que edifica a casa. Deus falou, a mulher sábia edifica o seu lar. Ele não falou, o homem sábio edifica o seu lar. Eu tenho outro papel. Nós, os homens, temos o nosso papel. Deus deu um papel para cada um. Marido ama sua esposa. Esse é o meu papel. Porque a esposa já tem facilidade de nos amar. Aí Deus falou para a esposa, esposa, se submete ao seu marido. Porque Deus sabia que a esposa, se não submete o marido, não é questão de ser menor, não. É porque Deus sabe que as mulheres são muito melhor do que nós, ó. Ó, se você não submeter o seu marido, você voa na frente dele. Eu não estou falando para você, minha esposa já leu mais de 10 livros, irmão. Eu nem vou falar quantos que eu li. E ela nem prega assim no púlpito, ela prega lá na igreja, lá nos bastidores. Mas imagina, eu tenho que falar para ela, para de ler livro, deixa eu ler um pouco junto com você, senão elas vão embora na nossa frente. Muitas vezes as mulheres são muito mais proativas do que o homem. Por isso Deus fala, esposa, para alguma esposa, ó, espera teu marido. Ora por ele, traz ele com você. Porque se você não submeter ele, ou seja, você não andar sobre a mesma missão dele, você vai embora e ele vai ficar para trás. É por isso, irmão. Porque Deus sabe, aí Deus, para os filhos, Deus fala, ei, filhos, honra seu pai e sua mãe. A carta para os filhos é essa. Se você quer viver muito e quer prosperar, honra seu pai, sua mãe, dá presente para eles. Faz igual os filhos do diácono Luiz Carlos fez. Ele falou que, pô, pastor, foi uma surpresa muito grande. Meus filhos falaram que a gente ia tirar a sessão de foto, quando a gente foi lá tirar uma festa. Olha que honra. Que honra para o casal, fazendo aniversário de casamento. Seus filhos pensaram nisso, trabalharam para isso. Então, o que eles estão plantando para a vida deles? Prosperidade e vida longa. Semearam na maior e na melhor terra da vida deles, que é o pai e a mãe. A origem dele, a família nuclear deles, eles semearam ali. Essa igreja aqui é uma boa terra, irmão? Vou perguntar de novo. Essa igreja aqui é uma boa terra? Então, semeia nessa igreja, porque todos aqui são filhos dos pais espirituais de vocês. Semeia para eles. Que ora, que cuida de vocês, e vocês vão ver. E fala para os pais também. Pais, não provoquem os filhos de vocês a ira. E quantos são os pais que têm provocado os seus filhos a ira, irmãos? Agora, vindo da minha casa para cá, a gente passa a ver um botequim cheio de pessoas reunidas ali em grupos. Só que é grupo errado, mas estão reunidos tudo em grupo. Mas as crianças estão tudo soltas ali. Que perigo, a ponto de atravessar um carro, atropelar, porque às vezes acontece. Às vezes a gente não sabe, mas acontece. Por quê? Você acha que enquanto eles estão reunidos naqueles grupos ali, o inimigo tal não está trabalhando? Está trabalhando, irmão. Igual a gente vem reunir aqui na igreja, quando meus filhos eram pequenos, a gente estava aqui no templo e eles estavam lá na escolinha. Não deixava meus filhos em casa, não deixava. Eu não deixava eles faltar ao colégio. Às vezes minha esposa me ligava naquele telefone convencional. Rogério, telefone para você. Eu ia lá atender. Oi, amor, está chuviscando. As crianças perguntaram se eles podem ficar em casa hoje. Aí eu, não. Eu vim trabalhar, estava chuviscando também. O piloto de avião foi voar, estava chuviscando. As barcas Rio Niterói estão funcionando. Antônio Carlos já está na Globo lá, falando. Fala com eles para ir para o colégio? Sim. Não faltava não, irmão. Aí quando eu fui para a igreja, pai, eu posso ficar hoje? Porque hoje vai passar um filme legal. Eu falei, mas na hora do culto? Não, vamos para a igreja, cara. Pode botar roupa, vão todo mundo para a igreja. Amém, irmão? Se eu não deixava não ir para o colégio, aí eu vou deixar ficar para ir para a igreja. Qual que é mais importante, irmão? O colégio ou a igreja? Então fala para a pessoa que está do seu lado, traz seus filhos para a igreja. Existem medidas necessárias que nós precisamos tomar, preservar e proteger, abrir guerra contra todo tipo de ameaça contra a nossa casa.
contra a nossa família, contra a nossa vida espiritual, contra a nossa vida cristã. Você tem que, qualquer tipo de ameaça contra o seu casamento, o mais importante é seu casamento, irmão. Se alguém vier falar mal para você da sua esposa, do seu marido, não ouça. Fala, querido, você está orando por ele? Não, então deixa. Deus está cuidando dele, eu estou orando por ele. Vier falar mal dos seus filhos? Não, dos seus filhos não. Protege sua família. Ora por eles. Para as pessoas verem e falar assim, eu não vou falar dele, não. Se alguém vier falar mal do seu pastor para você, não ouça eles. Fala com carinho. Fala, irmão, se você tem razão no que você está falando, procura o pastor Jorge, conversa com ele. Ele vai te dar atenção. Mas não empreste seu ouvido para ninguém falar mal dos seus irmãos. Proteja seu irmão, proteja seus pastores. Para mim não fala, porque eu sou assim mesmo. Olha assim para mim e falei, eu não vou falar do pastor André para ele não, que ele não vai me escutar. Vou escutar, se for um amigo meu e vier, que a gente ouve. E às vezes eu oriento, irmão, conversa lá com o pastor André sobre isso. Eu conheço ele, eu ando com ele, ele vai te ouvir, rapaz. Você está passando por um sufoco aí à toa. Conversa com ele, uma dica que você tem para a igreja, que Deus quer usar para você, conversa com seus pastores. Talvez isso aí seja o desejo de Deus, mas você precisa conversar com eles. Eles não são perfeitos. Nós não somos perfeitos. Você não é perfeito. Compreende, irmão? Nós só mudamos de posição, chegamos um pouquinho mais cedo. Eu sou pastor porque eu comecei um pouquinho mais cedo, porque Deus me chamou, mas você pensa que eu sou perfeito? Eu não sou. Eu sou tudo isso aqui que você está vendo que eu estou falando. Às vezes eu falo isso com a minha esposa, não, vamos conversar sobre isso não, amor. Nós estamos aqui na cama, né? Ou a gente dorme, ou... Podemos afirmar que a família é um projeto de Deus na Terra. Uma instituição indestrutível, idealizada pelo próprio Deus e por ele defendida, igual é no texto que eu coloquei lá, Gênesis 2, 18 ao 24, que está escrito. Ó. O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só. E lá no versículo 24 fala, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma só pessoa no casal, você veio de uma família, você veio de um lugar, você está aqui porque Deus pensou em você, usou seu pai e sua mãe para poder te fazer, usou um pai, uma mãe, não importa o tempo que eles nasceram, mas foram instrumentos de Deus para que você estivesse aqui hoje, compreende? Deus usou sempre, Deus usa a família, usa as pessoas imperfeitas para poder fazer a vontade deles. E existem inúmeras promessas de Deus na Bíblia para nós, seu povo. Irmãos, conforme eu iniciei falando aqui, tem mais de 8.000 promessas de Deus para nós, mais de 8.000 na Bíblia. Se você dividir isso por dia, dá cerca de 260 promessas por dia. Igual uma promessa que eu tenho para minha família, que é minha promessa de coração, é crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Essa promessa eu leio para mim, eu falo, Senhor, eu creio em Ti, desde o momento que me apresentaram, eu creio, e será salvo eu e a minha casa, meus filhos, minhas noras, meus netos, toda a minha geração futura, elas serão salvas, porque Deus me prometeu, e eu creio nessa promessa, eu me apropriei dessa promessa. Há pouco tempo eu falei para uma das minhas noras, que ainda não está na igreja, eu conversando assim no pé do ouvido dela, eu falei assim para ela, olha, com carinho eu falei para ela, se você quer preservar o seu casamento com meu filho, aceite a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Porque meu filho vai para o céu. E você precisa ir junto com ele, porque Deus me prometeu. Se eu vou ver ou não, é outro papo. Eu quero ver, mas eu não preciso ver. Eu preciso crer. Se creres, será salvo tu e a tua casa, né? Se você vê. Aquele carcereiro lá de Atos 16:31, ele viu. Ele creu, foi batizado ele, toda a casa dele, mas eu creio, eu quero ver. Mas se eu não ver, eu falo, Senhor, você já me prometeu. E eu falei isso para minha nora, eu falei, ó, é só um toque que eu estou te dando.
E como hoje é o culto da família, irmãos, você pode escrever algumas promessas bíblicas para você poder orar direcionada. Existe promessa de Deus para a família, cura, saúde, prosperidade, vida longa, sabedoria, proteção divina. Eu não sei qual é a sua necessidade. Pode ser que você está precisando de atentar para a salvação da sua família. Então, essa é uma delas. Crer no Senhor Jesus Cristo, você orar a palavra. Senhor, eu creio em Ti, eu tenho andado nos Teus caminhos, e eu declaro que será salvo eu e a minha casa. Eles vão ser salvos, alcança eles lá, envia pessoas para pregar o evangelho lá para eles, Senhor. Senhor, eu quero ver, porque eu quero ver meus filhos servindo a Deus na igreja, mas eu falo, Senhor, eu quero ver, eu estou te pedindo para ver, mas contudo, eu não preciso ver, eu preciso crer. E orando assim, um dos meus filhos, o mais novo, um dia chegou em casa e falou, pai, queria te falar uma coisa. É o único que não era batizado lá em casa. Ele falou, pai, aceitei Jesus lá naquela igreja tal lá. E eu vou me batizar, eu queria até te convidar, porque eu vou num retiro lá para você me abençoar, se eu posso ir para lá. Assim, meu irmão. Como se Deus falasse comigo, tá vendo? Você sabia que ele entrou na igreja ou não? Mas eu sabia. Porque eu sempre estive trabalhando. Deus trabalha na sua vida, na vida dos seus filhos, irmão. Jesus falou isso para os seus discípulos, olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. No Salmo 121 que minha irmã falou, está escrito lá, Deus não dorme e nem tosqueneja, nem cochila. A gente cochila, mas Deus não dorme não, nem cochila, irmão. Enquanto você está lá no seu sono abençoado, Deus está te ensinando, está trabalhando na vida da sua família. Hoje, orando pela minha netinha, eu falei assim, Senhor, quando o pai da Bela e a mãe dela dormir, o Senhor não dorme. O Senhor pode enviar um anjo para virar a lazinha de lado. Quantas vezes que eu e você, quando era bebê, não engasgamos com alimento, porque Deus enviou um anjo ali para virar a gente de lado. Porque o nosso pai e nossa mãe dormiram, cochilaram de cansado. Mesmo que eles nos amam e tentam nos vigiar, mas eles não conseguem. Você não consegue se vigiar. Você precisa de Jesus. Precisa de falar, Senhor, me ajuda. Eu preciso de Ti. Qual área que você precisa? Nós precisamos tomar posse. Eu não vou ler todas as promessas que estão aqui por conta do tempo, mas se você quiser anotar aí, Paz Church /promessas. É a igreja do pastor Ibe Uber, um pastor amigo nosso. E ali você vai ver uma lista de promessas bíblicas que você pode ver de acordo com a sua necessidade. Você está precisando de uma cura? Então você começa a orar. Ele levou sobre si as minhas doenças, as minhas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Senhor, eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse da cura. O médico disse que não dá, mas o Senhor está dizendo aqui que dá. E se o Senhor diz que dá, é porque dá. Pode ser uma cura. Aleluia. Aleluia. Tem muitas promessas aqui, irmãos, na Bíblia. Não teria tempo de ler cada um de acordo com o que eu te falei, para cura, prosperidade. O Senhor, segundo as suas riquezas em glórias, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Você fala isso, está com problema financeiro, está sendo fiel no dízimo, está ofertando, fala, Senhor, está escrito aqui. Eu creio que o Senhor vai suprir as minhas necessidades, mesmo que eu gastei demais, eu não soube controlar, abre uma porta, faz um milagre, Senhor, e você vai ver. Eu tomo posse, Senhor, dessa palavra aqui para a minha vida financeira, porque eu creio na Tua palavra, apesar de mim, e você vai desfrutar, irmãos. É muito bom quando a gente pode contar uma experiência que você teve com Deus, igual eu te contei aqui da minha netinha. Todo culto eu colocava uma oferta no envelope e falava, Senhor, essa oferta aqui em primeiro lugar para a glória do Teu nome e direcionada para a vida da minha netinha, segundo a Tua vontade. E todo culto fazia isso. E quando saiu aquela fumacinha rosa, eu olhei e falei,
Glória a Deus, Senhor. Eu criei nisso, eu te pedi isso. E já que era a vontade dele, por quê? Os pais, eu perguntava, você quer o quê? Menino ou menina? Aí meu filho, pai, qualquer, seja menino ou menina, eu quero que venha com saúde. Aí eu falei, Senhor, eles nem têm preferência. E então o senhor pode me atender, se o senhor quiser, com muito temor, né? E Deus falou, tá bom, já que eles não têm preferência, então eu vou te abençoar. Me abençoou, e qualquer dia você vai ver aí a gente com a nossa netinha no colo. Então, eu queria fazer uma dinâmica aqui. Eu vou pedir o irmão, eu já pedi ele vai apagar a luz aqui rapidinho. Queria fazer uma dinâmica aqui. Toda a luz da igreja, por gentileza. Muito bem. Pode acender, irmão, por gentileza. Eu quero saber se a última pessoa lá desse banco viu aqui, mesmo na igreja toda apagada, essa luz acesa aqui. Você viu? Viu, né? Todo mundo viu, né? Porque foi isso que Jesus falou. Jesus falou assim, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nós, como cristãos, não somos perfeitos. Mas aonde que você está, as trevas te vê. Por isso que nós somos perseguidos. Hoje, pegou fogo, ontem, lá na igreja, lá Nova Vida, lá do Nova Cidade, eu estava acompanhando o pastor Camp, e ele falou o seguinte, que eles estavam fazendo um multirão, já uns 15 dias lá na redondeza da igreja, limpando, pintando meio fio, tirando os matos, como igreja, eles estavam fazendo um trabalho bonito lá. E por conta disso, junto com esse trabalho, evangelizando as famílias. E 2 famílias lá da vizinhança disseram, pastor, nós nunca vimos isso aqui, nós queremos ir para a sua igreja. Uma igreja que... 2 famílias. Aí o inimigo se levanta, irmãos. Mas se levanta para quê? Porque a Bíblia diz que ele já é um derrotado. Então, quando a gente soube disso, hoje os irmãos fizeram o culto, teve lá um multirão na igreja, eles no próximo domingo já vão funcionar de manhã e de noite de novo, e eu creio mesmo que Deus vai dar uma igreja nova para eles, para a glória do nome dele, porque é assim que Deus faz. Nós somos perseguidos, mas não somos alcançados, porque nós somos luz, e Jesus falou, luz do mundo e sal da terra. Por quê? A curiosidade que o sal, né, lá nos primitivos lá da fé, nossos pais da fé, eles não eram igual a nós, irmãos. Eles não tinham banheiros, por exemplo. Eles não dispunham de tantas coisas que a gente tem hoje, papel higiênico, pasta de dente, escova de dente. Esse conforto que nós temos aqui, eles não tinham. Eles tinham que ir lá mesmo, num buraquinho no chão, fazia suas necessidades, tapava com sal e botava terra depois. Para quê? Para que as bactérias não se multiplicassem lá, mais do que eles já eram expostos a tantas coisas. Por isso, Jesus falou, vocês são luz do mundo e sal da terra. Para quê? Para nós, como cristãos, tirar as bactérias de muitas pessoas que andam perto de nós. E não apenas tirar as bactérias, mas o sal foi feito para temperar, para a gente temperar a vida das pessoas. Para você ser uma referência, não uma perfeição, mas uma referência na sua casa, onde a pessoa pode olhar para você e falar, eu quero ser cristão, porque meu pai e minha mãe são cristãos. Eles não são perfeitos, mas eles são homens e mulheres deles, lutam, eles se perdoam, eles vão para a igreja, eles são fiel a Deus, são fiel à liderança deles, e eles vão querer copiar a gente, porque nós somos luz, e aonde você vai é assim. As pessoas veem, podem não falar, mas eles veem e falam, eles são crentes, eles são cristãos. A gente percebe o brilho neles, porque é assim. Nas trevas você viu aqui a luz brilhando, porque é assim, quando você vai, o inimigo também vê você, ele sabe que você é luz, e tudo que ele vai tentar fazer é o que? Perseguir você. Vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Se eu acendesse esse isqueiro aqui, claro, você está vendo aqui, mas qual a diferença que ele está fazendo aqui? Nenhuma, porque aqui está iluminado. Mas você vai acender a luz lá nas trevas, lá no mundo, no seu trabalho, na sua parentela. Lá sim, você precisa de andar com a luz acesa, para que eles possam ver. Porque ser crente perto do crente, do cristão, é fácil. Qualquer um consegue. É mole, mas é lá no mundo, onde que Deus colocou a gente. Jesus disse, por isso ele disse que nós somos luz do mundo. E não luz da terra e sal do mundo. Nós somos luz e sal, mas não somos perfeitos, amém, irmãos? Eu queria orar por você, que ouviu essa palavra e falou assim: pastor, eu preciso de fazer isso, eu preciso me aprofundar cada dia no relacionamento com Deus, eu preciso cada dia buscar Deus, porque eu não sou perfeito. Eu preciso disso, pastor. Eu preciso de sair da correria, de sair das estatísticas aí. Eu preciso ler a Bíblia todo dia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. É a Bíblia que vai alimentar a sua fé. É a Bíblia. Temos muitos livros bons, mas todos eles juntos não substituem um capítulo da Bíblia se você ler por dia. Se você começar amanhã é dia 1º ou 31? Amanhã é dia 30. Leia Provérbios capítulo 30. São 31 capítulos de Provérbios, um para cada dia do mês. E Deus foi generoso. Tem mês que só tem 30 dias, mas a maioria deles tem 31. Então, no dia que tiver 30 dias, você lê até o dia 30, no outro você pula para o dia 1º, por exemplo. Não precisa ler o capítulo todo, não, mas lê ali, orando para a sua vida. Quem sabe você vai encontrar, num desses capítulos, várias promessas, de acordo com a necessidade que você está passando no momento, e que Deus está falando para você, se você crer, e se você orar essa palavra, para a sua própria vida, para a sua família, eu vou operar o milagre. Nós somos apenas vasos de barro na mão do oleiro. E o oleiro faz o que ele quer das nossas vidas. Mas a gente precisa se posicionar. Nós precisamos nos apropriar das palavras, das promessas que Deus tem para nós. Apropriar, você tomar posse. É como um pai fala para um filho, como você, como um filho, fala com seu pai: pai, eu quero. Eu termino aqui com uma parábola de um homem que se converteu e ele fumava 4 maços de cigarro por dia. Mas ele tomou a decisão com Cristo, ele era uma pessoa fiel, ele ia para a igreja, todo culto ele pedia os diáconos: irmão, ora por mim, eu estou fumando ainda, e o diácono orava por ele. No outro culto ele pediu o pastor, e era assim, pedia aquela irmã de oração, sempre pedindo oração para ficar liberto daquele vício. Demorou 4 anos assim, mas quando ele tinha 4 anos, que ele não conseguia parar de fumar aqueles 4 maços de cigarro, um dia numa festa da igreja, ele conversando com uma pessoa que era nova convertida, e essa pessoa falou para ele: rapaz, eu estou tão feliz, porque Deus me libertou do vício de cigarro. Eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia, e eu orei e Deus me libertou. Aí esse irmão que fumava 4 falou: poxa, glória a Deus, rapaz, que bênção, poxa, que maravilha. Mas quando acabou aquela conversa que ele foi embora para casa dele, ele foi frustrado, e ele foi orando pelo caminho e falou: Senhor, ele tem 2 anos, fumava 2 maços e repentinamente foi liberto. Eu tenho 4 anos, Senhor, por quê? E perguntava a Deus: por quê, pai, que eu não sou liberto? Aí Deus falou assim para ele: porque você nunca quis parar de fumar. Eu libertei você desde o primeiro dia que você entregou sua vida para mim. Mas você fuma porque você quer. Você precisa amassar aquele maço de cigarro,
Chegar na lixeira e falar: eu não quero mais te fumar, você não me pertence mais, em nome de Jesus. E ele levantou da oração espantado, foi lá, pegou o maço de cigarro dele, que era dele, pegou com raiva assim, falou, amassou tudo assim, falou: eu não vou te fumar mais a partir de hoje, em nome de Jesus. Pum! Nunca mais ele fumou. Aleluia. Assim é comigo e com você, irmãos. Pode ser que você ainda esteja praticando alguma coisa, porque você quer fazer. Porque Deus não mexe na minha e na sua vontade. Sabia disso? Por que que Adão e Eva escolheram, e até hoje a gente fala assim: caramba, por que que eles escolheram desobedecer? Porque eles escolheram. Deus deu aquela oportunidade a ele. Quer saber? Se você estivesse lá no lugar deles, você faria a mesma coisa. Se você tivesse pensando assim: quando eu encontrar Adão, eu pensava isso. Quando eu encontrar Adão lá no céu, vou falar: a culpa é sua. Aí depois, um dia Deus falou comigo: rapaz, se eu estivesse lá, se eu fosse Rogerão, em vez de Adão, você ia fazer a mesma coisa. Porque a gente precisa escolher. Ou você escolhe obedecer, ou você escolhe desobedecer. Mas se você escolher desobedecer, Deus não vai mexer na sua vontade. Igual esse irmão, 4 anos, Deus torcendo para ele jogar aquele cigarro fora, mas ele queria fumar. Fazia bem para ele fumar. Mesmo que ele justificava que ele pedia oração para o diácono, para o pastor, que ele não faltava um culto. E ele era fiel a Deus, um irmão da igreja. Ele fumava escondido, é claro, né, irmão? Na igreja ele conseguia não fumar, mas aí naquele dia ele ficou com tanta raiva do diabo, ele falou: meu Deus, obrigado. Foi liberto. Quero que você baixe sua cabeça, por gentileza. Senhor, no nome de Jesus, você pode ficar de pé. Oh Deus, no teu nome eu te peço, Senhor, nessa noite, Pai. Te agradeço, Senhor, pela sua palavra, Senhor. Porque o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, só fala conosco, Senhor. Ó Deus, nós queremos ser cristãos, Senhor. Ó Deus, não crentes apenas. Queremos ser pequenos cristos, Senhor. Queremos ser aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas famílias, Senhor. Ó Deus, que servem ao Senhor apesar de nós, Senhor. Apesar das nossas dificuldades. Em nome de Jesus. Ajuda cada um de nós, Senhor, a tomar a decisão correta, a abrir mão daquilo que não nos pertence mais. A nossa vida, Senhor, não nos pertence mais. Nós somos seus filhos, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia. Nós somos seus filhos, Senhor. Eu quero convidar para que você, que quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite, você possa levantar suas mãos e falar: eu quero, pastor, entregar minha vida a Jesus. Nessa noite eu vim aqui para isso. Você está aí? Aleluia. Ou você que quer retornar para o caminho de Deus. Eu quero voltar para o caminho de Deus, fazer a vontade de Deus. Se você estiver aí, sai do seu lugar, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Queremos entregar a sua vida a Deus. Aleluia. E você que recebeu essa palavra e quer tomar posse dessa palavra e diz que essa palavra foi para você, coloca a mão no seu coração e diga para o Senhor nessa noite: Senhor, eu tomo posse da sua palavra, Senhor. Eu quero praticar, Senhor. Eu quero me apropriar das suas promessas, de uma vida em Deus, Senhor. Não quero ficar distraído, Senhor, andar distraído com as coisas do mundo. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, essa é a nossa oração.
Faça a sua oração, irmãos. Fala com Deus nessa noite. Fala com Deus aí, Senhor, eu preciso abrir mão disso, daquilo outro. Eu preciso perdoar. Aleluia. Aleluia. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela sua palavra, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque essa palavra é para mim, Pai. Eu tomo posse dessa palavra nessa noite, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus.